Olá pessoal, começando mais um Game Over Podcast. Eu sou o Zero. Hoje é dia. Que dia que é hoje? Dia 20 de fevereiro de 2025. E acho que no episódio de hoje, para continuar a vibe do episódio passado, que eu falei sobre o sentido da vida e fiz alguns questionamentos, eu vou querer falar mais um pouco sobre isso, porque tem um bom contexto para a gente falar sobre isso, que é. Eu comentei em episódios anteriores que eu queria jogar aquele jogo chamado Soma. E eu terminei ele recentemente. E é um jogo que combina bastante com o que eu tava falando semana passada, porque é um jogo que traz as famosas crises existenciais, né? Muita gente tinha me falado pra jogar esse jogo. Me falado não, né? Muita gente fala pela internet que ele causa isso. E eu quis experimentar. Tinha dois amigos que de fato me falaram que realmente isso acontece. E aí eu quis experimentar o jogo. Eu finalmente joguei. E eu acho que hoje eu quero trazer ele aqui pra vocês, pra gente falar sobre ele. Só que, é... bom, acho que não seria necessário dizer que vão ter spoilers. Se você pretende jogar o jogo e não quer ter essa experiência estragada, talvez, é melhor você assistir esse episódio depois que você voltar. Mas se caso você queira ficar sabendo, talvez você não jogue, né? Não seja um dos seus hobbies jogar videogame, como é o meu. Eu vou contar a história do jogo aqui para quem não vai ter interesse em jogar o jogo, mas tem curiosidade de conhecer a história. Então eu vou contar a história de uma maneira resumida, trazendo os pontos principais. Tem um aspecto do jogo que eu vou deixar de lado porque não é tão importante. Quem já jogou o jogo, quem conhece, vai perceber que eu omiti esses pedaços que é mais relacionado àquela inteligência artificial que é a vilã, entre aspas, do jogo, que cria os monstros e tal. Eu acho que essa parte não é tão relevante para o que a gente vai falar aqui hoje. Mas enfim, vamos lá. Soma, então é um jogo de terror, talvez, que a história começa você assumindo o papel do protagonista, obviamente, que é um cara que esteve recentemente em um acidente de trânsito. E ele estava com uma companheira no carro dele, e aí uma mãe estava distraída com os filhos no carro dela e passou um cruzamento sem olhar, sem ver nada, e bateu no carro do protagonista, com a companheira dele. A companheira dele morreu e ele ficou com severas sequelas no cérebro. O cérebro dele sangra com frequência a partir de agora. Ele ficou internado um bom tempo e ele provavelmente vai morrer. É o que dão de expectativa para ele, né? Só que antes de ele morrer, tem um estudante, acho que é um neurocientista. Ele ainda é estudante, ele não é um doutor, apesar de eu acho que no jogo em algum momento o protagonista chama ele de doutor. Mas ele ainda não é formado. Ele é um cara que está estudando uma técnica nova que ele está propondo, que é ele vai mapear o seu cérebro, vai mapear o cérebro do protagonista, vai fazer uma versão digital, basicamente, do cérebro do protagonista. E aí, a partir dessa versão digital, eles vão fazer várias e várias simulações com vários e vários tratamentos diferentes para ver o que daria mais certo, o que daria mais resultado e talvez salve a vida do protagonista, né? Ao invés de precisar testar esses métodos no cérebro dele de verdade, eles vão fazer isso de maneira digital, né? Dentro de um computador com simulações. E se alguma coisa der certo, puder ser executada então na vida real, no protagonista, eles vão fazer isso. E aí o jogo começa nesse ponto. Você começa com um pesadelo, que você ainda tá no carro com essa sua companheira. E ela até comenta que tá saindo sangue da cabeça dele. E é engraçado que ele fala como se fosse a coisa mais casual do mundo. Que não, é só meu cérebro que tá sangrando, não é nada demais. E só que aí o sonho é interrompido por uma ligação no celular dele na vida real. Ele atende, é esse doutor, entre aspas, que vai fazer o procedimento com ele. E ele tá querendo lembrar o protagonista que ele tem que tomar aquele líquido que é o. Qual que é a palavra em português mesmo? É tipo um contraste que vai deixar mais fácil o mapeamento do cérebro dele, né? Vai deixar mais fácil para o doutor enxergar o cérebro dele durante o procedimento.
Aí você começa a controlar o personagem, você toma esse contraste aí e se dirige para essa clínica onde vai acontecer o procedimento. É, Aí, quando você chega lá, finalmente, interage com o doutor, você senta numa cadeira que tem uma máquina que desce assim na sua cabeça, e é a máquina que vai escanear o seu cérebro, então, e vai criar essa versão digital do seu cérebro. Só que essa máquina, quando desce na cabeça dele, ela cobre o olho do protagonista, né, fica tudo máquina em volta assim do olho dele, e de repente a cena corta. E quando essa máquina levanta da sua cabeça de novo, você acorda num lugar completamente diferente. Você acorda num lugar estranho, meio tecnológico, tudo escuro, tem sangue em alguns lugares ali perto, o doutor não está mais lá, né? Tem uma gosma estranha saindo das paredes também, é um lugar completamente estranho. E aí você fica perdido, né? Você não sabe o que aconteceu, como você foi parar ali e tal. E é aí que o jogo começa de fato, basicamente, né? Aí você começa a explorar esse lugar, tentando entender a situação. Você encontra alguns robôs que estão falando e eles pensam ser humanos. Tem um robô que você encontra que ele tá meio caído assim e ele tá pedindo ajuda. Ele fala pra você, se você não puder me ajudar, chama alguém que possa e tal. E ele mostra as mãos, assim, é uma mão metálica, uma garra praticamente. E ele fala pra você que olha aqui minha mão, você não tá vendo que eu sou um humano e tal, e não é, né? Ele acha que é, mas não é. E esse é um que se destaca porque aparece logo no começo do jogo, mas tem outros assim, você encontra vários desse tipo. E sangue pra todo lado, e alguns cadáveres também, misturado com máquinas. É uma coisa estranha, você não entende nada do que tá acontecendo no começo. E aí, conforme você vai explorando, você descobre que você está, na verdade, no ano de 2104 e que esse lugar que você está é uma instalação submarina. Ah, uma coisa que eu não mencionei no começo do jogo, agora que eu falei o ano de 2104. Esse acidente de carro, se eu não me engano, acontece em 2015. Eu acho que é 2015 o ano que o protagonista do jogo começa, né? Ele vivia lá no ano 2015, no mundo normal nosso, né? E aí ele vai parar então nesse ano de 2104, nessa instalação submarina. E você vai investigando esse lugar, vai encontrando informações, é, tanto em computadores que você encontra por lá, quanto o protagonista tem uma habilidade quando ele toca um corpo, um cadáver, ou até algumas máquinas espalhadas pelo cenário, ele consegue, tipo, ouvir as memórias dessa máquina ou desse corpo, no caso de alguns humanos mortos que você encontra. Então você vai conseguir informações desse jeito, investigando o ambiente, encontra tanto nas máquinas como nos corpos que você encontra. Aí você fica sabendo dessas coisas então, né? Ano de 2104, instalação submarina, e o mundo, a superfície, né? O resto do mundo lá em cima, já acabou praticamente. O planeta Terra foi atingido por um cometa e dizimou toda a vida da superfície. Só o que sobrou é essa instalação submarina, então, que tem, na verdade, várias basezinhas, assim, vamos dizer. É, Então você vai explorando, você aprende essas coisas, você descobre essas coisas, e uma das outras coisas que você descobre é que esses humanos que estavam nessa base, eles estavam criando um projeto que eles chamavam de Arca. E a mulher que é a principal criadora desse projeto é a Catherine, que é uma personagem importante do jogo. A gente vai chegar melhor nela daqui a pouco. Ela era uma cientista que estava criando esse projeto Arca, que é basicamente é, ela vai escanear o cérebro das pessoas, praticamente como fizeram com o seu no começo do jogo, criar versões digitais então do cérebro, da consciência de várias pessoas, vamos dizer assim, colocar elas dentro dessa máquina que eles chamam de arca, lançar essa arca no espaço e essa máquina então vai ter alguns painéis solares que vai manter então a máquina ativa, sendo alimentada pela energia do sol. E a intenção é que dure centenas, milhares de anos com essas cópias dos seres humanos dentro dessa máquina. E assim a humanidade vai continuar, né?
Esse pelo menos era o plano deles. E esse como vou falar, esse mapeamento do cérebro, né, essa cópia do cérebro, praticamente começou com esse doutor que fez isso com você lá no começo do jogo. E aí foram aprimorando, foram continuando essa tecnologia e quiseram criar então esse projeto Arca para manter a humanidade viva, ou pelo menos um resquício da humanidade, né? Porque o mundo acabou, basicamente. Eu não vou lembrar o ano que acontece isso, mas deve ser 2100 e alguma coisa. Assim, já deve ser mais que 2100, apesar do ano do jogo estar se passando então em 2104. Mas acho que foi bem recente o negócio do começo. Eu não lembro desse pedaço, na verdade, mas não é tão importante assim. E aí, então você fica sabendo dessas coisas. Essa Catherine, ela já é uma das consciências que está em uma das máquinas. Você encontra ela, você carrega ela dentro de um chip praticamente. Tem uma maquininha no jogo que você usa que eles chamam de Omni Tool. É a máquina que você usa para abrir portas praticamente. Você se conecta nos lugares com essa máquina. Parece um celularzinho mesmo, maior, lógico, mas. E aí você coloca um dos chipzinhos que tem a consciência dessa Catherine. E você conversa com ela, então, praticamente o jogo todo por meio dessa maquininha. Você conecta ela nos lugares, ela consegue ver como está a base, aonde você conecta ela. E ela vai te contando sobre o projeto dela, sobre todas as coisas do jogo que são importantes, é basicamente dela que vem. A maioria, pelo menos. E aí vai passando o jogo e você percebe, então, que você também é um robô, na verdade. Você pensava que era o humano que entrou. Eu não tinha comentado até agora, o humano se chama Simon. Você acha que você era o Simon que tinha sentado naquela primeira máquina para fazer o mapeamento do cérebro, né? Mas na verdade você agora é você é as informações do cérebro do Simon humano que foram copiadas então para essa máquina agora que você está jogando agora. O jogo meio que te engana, né? Você não é o Simon que sentou naquela máquina e de repente acordou 100 anos depois. Você é outro corpo com a mesma consciência, digamos assim. E o Simon verdadeiro, o humano, morreu, então, acho que em 2015 mesmo. E não conseguiram curar o problema dele, do cérebro, no fim das contas. E ele morre por causa disso. Pouco tempo depois do acidente, então. E é engraçado porque o jogo, assim, você encontra. Depois que você fica sabendo disso, você encontra até alguns registros do Simon humano em um dos computadores que você encontra pelo jogo. Tem lá um áudio dele conversando com o doutor pela última vez, o doutor que fez o procedimento no cérebro dele. E você não tinha, então, até agora, essas memórias, digamos assim. Você acordou nessa instalação submarina pensando que você tinha acabado de sentar para fazer o procedimento há mais de 100 anos atrás, né? Na verdade, menos que 100 anos, mas enfim. É... E, e aí, bom, eu mencionei o projeto Arca, eles queriam lançar a máquina, a Arca, no espaço, né? E continuar a humanidade de lá. Só que essa máquina ainda estava nessa instalação submarina e ela estava em um pedaço dessa instalação que estava num lugar muito profundo do mar. E eles precisariam então de um submarino que fosse capaz de resistir toda a pressão, né, de toda essa profundidade. O lugar que eles estavam ainda não era tão profundo assim, e para descer mais, então eles precisariam de um equipamento que aguentasse chegar lá. E aí o seu objetivo então passa a ser encontrar um submarino. Ele se chama Dunbat no jogo, no caso. A Catherine vai te guiando, vai te dando umas dicas. Você aceita ajudar ela, porque ela ainda, como ela era a criadora do projeto Arca, ela tem esse objetivo muito forte com ela de nós precisamos lançar a Arca no espaço e a humanidade vai continuar a partir dela. E o projeto ainda não foi concluído porque ainda está no fundo do mar e tal. Então
Basicamente, seu objetivo principal no jogo passa a ser esse: chegar no fundo lá do mar, lá mais no fundo ainda, no caso, né? E lançar essa arca no espaço. Lá tem uma. É tipo uma arma. A palavra em inglês que eles usam é gun, né? Omega Gun, Omega Space Gun, eu acho que se chama. Que é a arma, entre aspas, que vai lançar essa arca no espaço. E ela também tá lá no fundo, mas no lugar mais profundo, assim, né? E seu objetivo passa então a ir lá. Só que quando vocês chegam finalmente nesse submarino que vai levar vocês até lá, quando vocês ligam o submarino, ele começa a ter. Ele também é uma dessas máquinas que tem uma consciência, né? E aí quando ele é ativado, quando ele liga, ele começa a ter tipo uma crise, um surto. Ele começa a ficar nervoso, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô nesse corpo? Eu não lembro se ele fala porque eu tô nesse corpo, mas por que eu tô nesse lugar? O que tá acontecendo? Meio que acontece isso muito no jogo. Quando uma consciência percebe que ela não é mais aquele humano de antes, que ela tá num lugar diferente, ela começa a surtar, começa a ter uma crise. E isso acontece com esse submarino. E esse submarino tem uns braços metálicos assim, ele começa a se debater e ele quebra o suporte que está segurando ele e afunda antes que vocês possam usar ele. E aí agora com o submarino então fora da jogada, né? A alternativa para vocês chegarem lá no fundo, nas profundezas do mar, seria encontrar uma roupa, um traje que aguenta a alta pressão, né? E aí, quando vocês chegam nesse traje, esse traje precisa ter um humano dentro dele, para ele funcionar direito. E como agora você está num corpo robótico, né? O que que dá para fazer? O que eles então vão ter que fazer, a Catherine e o Simon, vai ser transferir a consciência dele para um corpo. Vocês encontram, quando vocês finalmente encontram esse traje já tem uma pessoa morta lá dentro. Eu mencionei antes que o protagonista tinha uma habilidade de tocar no corpo nos corpos que você encontra, né? E ver tipo as memórias da pessoa. Depois que você descobre que você é um robô, você entende que essa habilidade acontece porque nessa instalação eles estavam instalando uma coisa nas pessoas que eles chamavam de caixa preta, como se fosse de um avião mesmo, que é um dispositivo que armazenava a- as informações que o humano ouvia e via e etc, para poder ficar registrado, caso alguém encontrasse depois, como você está fazendo no caso do jogo agora, né? Para as pessoas entenderem o que aconteceu antes daquela pessoa morrer, por exemplo. Então, os humanos desse jogo têm essa caixa preta e quando vocês encontram um traje que aguenta a alta pressão, tem uma humana morta lá dentro e ela tem essa caixa preta também. Então é possível você transferir a sua consciência para essa humana morta e aí usar o traje que ela tá usando para descer lá no fundo do mar. E só que assim, a Catherine dizem, eles usam essas palavras, né? A gente vai fazer a transferência. E aí quando você finalmente encontra o traje, então, e vai fazer essa transferência, você senta numa máquina tipo a do começo do jogo, que tampa o seu olho, e aí você acorda no corpo do traje, né? Deu certo a transferência, entre aspas. Só que o seu corpo, que você estava usando até agora há pouco, tá por perto ali. Tá numa sala por perto, que a transferência foi feita em espaços próximos fisicamente falando. E aí você escuta que esse seu corpo antigo continua falando. Aí o Simon começa a falar para Catherine o que está acontecendo, por que, que ele ainda está falando, né? E aí ele entende que na verdade não foi uma transferência que foi feita, mas sim uma cópia. Ele foi copiado para esse corpo novo. Ele não foi transferido, ele já é uma pessoa nova, pessoa assim, entre aspas, né? Ele é uma consciência nova, ele é uma criatura nova. E aí assim, já no começo do jogo, mais anteriormente no jogo, quando você descobre que você é um robô e não é o Simon humano de fato, que você começa controlando no começo do jogo, você já tem os indícios de onde estão as crises existenciais que esse jogo oferece pra gente, né?
Só que eu acho que esse momento que você se transfere para esse traje de alta pressão é ainda pior, porque aí que meio que fica concreto de fato. Você percebe de fato o que está acontecendo. Você tem o seu eu anterior ali em um corpo diferente na sua frente. E o jogo te dá a opção, enquanto você tá. O anterior tá sentado naquela cadeira que tem a máquina que te transferiu, entre aspas, né? Enquanto aquele corpo tá ali, você tem a opção de desligar ele, drenar a bateria dele. O que seria matar ele na prática, né? O jogo te dá essa opção. Você pode simplesmente deixar ele ali, abandonar ele, deixar ele para trás, né? Porque ele não vai poder te acompanhar para as profundezas onde vocês vão agora, porque ele não tem o traje adequado para isso. Ou então você pode drenar a bateria dele enquanto ele está ali imóvel e ele vai parar de existir, né? E aí é um dos primeiros dilemas do jogo, assim, mais fortes pelo menos, né? Eu escolhi matar ele. Assim, matar, né? Desligar os aparelhos, desligar a bateria dele. Porque eu achei ia ser muito estranho, né? Ter duas, duas pessoas iguais, praticamente, vamos falar pessoas, né? E você deixar ele pra trás, naquele lugar horrível, abandonado, cheio de monstros e tal. Eu achei melhor desligar a bateria e assumir o protagonismo, vamos dizer assim, nesse corpo novo, né? E então foi isso que eu fiz. Bom, já então com o corpo novo, você vai então para um elevador que vai te levar para esse lugar mais profundo do jogo, né? Onde vai estar a arca no fim das contas. E aí acontece um outro momento muito interessante do jogo, que enquanto você tá no elevador, tem um monitor ali te mostrando a profundidade conforme você vai descendo, né? E vocês vão descer a mais de 4.000 metros de profundidade. Então demora, né? Uma descida que demora. E enquanto isso, os personagens vão conversando entre si, né? O Simon e a Catherine vão conversando. A Catherine conta algumas memórias dela de quando ela ainda era humana. Tem uma memória bem interessante que ela conta que ela subia no topo de um prédio e ela ficava observando a cidade e o pôr do sol e as pessoas lá embaixo se pareciam com a tinta de um pintor se misturando. É bem interessante o jeito que eles falam. Os diálogos desse jogo são muito bem feitos, são muito legais. E bem sentimentais, assim, sabe? Tem uma carga emocional forte nesses momentos que os personagens estão conversando mais calmamente, assim, e se questionando sobre a sua nova condição, né? Porque a Catherine agora nenhum corpo ela tem, né? Você carrega ela, como eu falei, em um chip dentro da sua maquininha e ela é só uma consciência. Ela não tem um corpo, ela lembra, ela diz que ela lembra ainda, quando ela conta essa memória, ela fala que ela lembra da sensação do braço dela empurrando a porta do prédio e tal. Mas agora é uma existência totalmente diferente, né? E o Simon também. O Simon fala que qual que é o sentido de continuar vivo já que todo mundo morreu, né? Já que o mundo acabou. Eu não tenho mais a minha vida antiga em Toronto, né? Que quando ele era humano, ele não reconhece aquele lugar que ele tá, no fundo do mar. É tudo novo para ele. É uma existência totalmente diferente, estranha, porque ele também não é humano mais. E aí começa a ter esses questionamentos. E é bem interessante você ver tudo isso e pensar como seria e qual seria a sua reação, né? Como você reagiria a tudo isso, toda essa realidade nova, bizarra que surgiu na sua frente. Enfim, depois então que eles descem, tem toda essa cena. Chega no fundo do mar, você tem que explorar mais um pouco até chegar na arca de fato. Mas quando você chega, você encontra, leva a arca. É uma máquina, como é que eu vou explicar? É um pouco maior que um computador, que uma CPU de computador. É meio difícil explicar só falando assim, mas imagina uma CPU de computador. Você vai carregar ela para essa arma, entre aspas, que eu falei, que vai lançar ela no espaço, né? Aí quando você chega finalmente com a arca nessa arma, então, você coloca ela.
é praticamente um míssil. Você coloca ela dentro de um míssil que vai ser lançado no espaço. E aí o Simon tá muito confiante de que ele e a Catherine vão ser transferidos para dentro da arca e vão então sair daquele lugar horrível que é o fundo do mar, cheio de monstros e coisas horríveis e tal. Só que aqui eu já tô no fim do jogo, né? Quando você coloca a arca e vai finalmente lançar ela no espaço, já é o fim do jogo. E aí o Simon senta na cadeira e fala assim, ele tá pra apertar o botão pra lançar a arca no espaço. E ele tá preocupado, né, que hora que vai acontecer a transferência. E a Catherine fala pra ele como a gente precisa garantir que a arca seja lançada antes da gente se transferir. Eu coloquei a opção para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, quando você apertar o botão para lançar a arca, vai começar a contagem regressiva e a nossa transferência vai ser feita. Aí tem até um momento meio assustador no jogo, assim, que quando você aperta o botão, aparece na tela na sua frente o upload, né, das consciências. Aí tem o nome da Catherine primeiro, tá fazendo o upload da consciência dela primeiro, e depois que vai começar o upload do Simon. E do lado dessa tela tem a contagem regressiva, não lembro se é 10 segundos ou 20 segundos para lançar a arca no espaço. E aí parece que não vai dar tempo. O upload da Catherine termina e o do Simon tá bem no comecinho ainda, quando o tempo já tá acabando. E aí dá a impressão que vai ser lançada a arca no espaço sem o upload do Simon e dá aquele desespero assim, tal. Só que nos segundos finais, o upload dele termina e aí dá aquele alívio, ele grita, comemora, né, que conseguimos, deu certo e tal. E você vê que a arca foi lançada no espaço. A arma foi ativada, fez o lançamento, só que o Simon continua ali, no mesmo lugar. E aí que tem o fim do jogo, a crise, a pior das crises no final. Porque ele percebe que, assim como aconteceu na, com lá no começo do jogo com o Simon verdadeiro, e depois quando você precisou trocar de corpo para esse traje de alta pressão, o que aconteceu de fato não foi uma transferência. O que aconteceu foi que a sua consciência foi copiada para dentro da arca, tanto a sua como a da Catherine, e provavelmente tem outras consciências que já estavam lá dentro, porque a Catherine já trabalhava com isso quando ela era humana ainda. Então, dessa vez o jogo te deixou na perspectiva do corpo que ficou para trás, vamos dizer assim. Aí o Simon começa a ficar desesperado e começa a xingar a Catherine, né? Que ela mentiu para ele, que como isso tá acontecendo, a gente não foi transferido. E aí a Catherine tenta explicar para ele que, olha, eu já tentei te falar sobre isso. Você sabia que a gente não ia ser transferido, a gente só tá se copiando para dentro da arca. E deu certo, nós estamos lá dentro. Só que aí o Simon fica nervoso, né? Que ele começa a falar, eles não são nós, né? Eles não são a gente, eles são outras pessoas. E eles vão ficar lá no bem bom, né? Vivendo na arca, no espaço. Dentro da arca vai ser uma realidade virtual que é paradisíaca praticamente. E nós vamos ficar aqui nesse lugar horrível. E aí ele começa a gritar e se exaltar e xinga ela e tal. E aí eu não sei se é por isso de ele deixar ela muito nervosa e se exaltar demais, ou se é algo que acontece no jogo, naquele lugar que já tá em ruínas praticamente. Mas a tela que ela tá conversando com vocês, ela estoura, ela quebra. Ela tá pra começar a te xingar também. Só que aí ela quebra. Ela some, tudo apaga. E aí o Simon que tava bravo xingando ela até agora, ele já faz uma voz totalmente diferente, assustada, mais calma até, assim, diminui aquele tom agressivo que ele tava e agora fica assustado e diminui o tom dele. Ele fala mais baixo, por favor, não me deixe aqui sozinho. E aí começa uma música super triste, assim, de piano e começa a descer os créditos e a tela fica escura. E você pensa que final horrível. Não no sentido de ruim, mas de tenebroso, né? De perturbador. Que você ficou no fundo do mar, num lugar horrível, cheio de monstros, totalmente abandonado, pensando que você ia, né, ser lançado no espaço, num lugar paradisíaco, numa realidade diferente.
E você fica nesse contexto. E a única pessoa que estava ali com você, te fazendo companhia o tempo todo, acabou de sumir, né? Não sei se vai ser possível recuperar essa pessoa. É uma perspectiva horrível, né? É bem. É um final bem forte, na verdade. E aí. É engraçado porque depois que os créditos acabam e tem todo esse clima pesado, ruim e tal, tem a cena pós-créditos. E aí você acorda lá com o Simon que tá dentro da arca. Ele abre o olho dentro de uma. Parece uma caverna, assim. Ele percebe que tem natureza ali por perto, porque tem aquelas rachaduras na parte de cima da caverna. Não é uma caverna escura, feia, nada. Você percebe que você tá perto de natureza. E aí você vai andando. Você ainda controla o personagem, né? Não é só uma cena automática pós-crédito. Você vai andando, sai da caverna, de fato você tá num lugar muito bonito. Natureza, árvores, tem um riachozinho correndo ali. Aí você vai andando e no horizonte você vê uma cidade, né, meio futurística, prédios brancos e aquele estilão futurístico que vai ser difícil explicar aqui. E você vê a Catherine. E aí vocês meio que comemoram, né, que olha, deu certo, a gente conseguiu chegar aqui. A nossa transferência deu certo, a gente conseguiu no fim das contas e tudo tá bem, né? Vocês cumpriram o objetivo de vocês. Aí quando você vai se aproximar da Catherine, que agora tá com um corpo humano, né? Nessa realidade virtual deles aí, a, a câmera escurece de novo e aí mostra a arca por fora, digamos, né? A arca flutuando no espaço com os painéis solares abertos. Mostra a Terra lá no fundo toda destruída por causa do cometa, né? E é um final bom, então, agora, praticamente, né? E é muito interessante que tem essa diferença, todo esse contraste, né? Daquele final terrível no fundo do mar, agora há pouco, e depois esse final que deu tudo certo. E você tem a perspectiva do cara que foi transferido, entre aspas, né? Enfim, é... E eu contei toda essa história do jogo pra, no fim das contas, trazer isso, né? Que o que o jogo traz de questionamento, de crise existencial, é essa coisa de o que que é ser humano, no fim das contas, né? Essa consciência, essas consciências do jogo, do Simon, dos vários Simons que tiveram, eles são humanos, eles merecem viver. Uma coisa que eu não comentei é aquele momento do elevador que a Catherine conta as memórias de quando ela era humana ainda e tal. E o Simon se questiona, né, de se compensa continuar vivo. Ele faz alguns questionamentos assim. Será que existe um céu pra gente, né? Um paraíso, no caso? Uma, uma afterlife, né? Uma vida após a morte? Porque o Simon humano já morreu, né? Há 100 anos atrás. E ele se pergunta assim, né? Será que existe algum espaço pra mim também? Será que tem algum ser superior que vai dar valor pra uma cópia do verdadeiro Simon? Tipo assim, né? Ele faz uns questionamentos nesse sentido. E é estranho você pensar assim, né? Porque na realidade do jogo ele já tem a tecnologia para reproduzir a consciência do Simon perfeitamente, né? Tanto é que ele pensa que ele era o humano quando ele acorda na instalação submarina pela primeira vez. Ele é a única diferença é que não é feito de carne e se você acredita nesse tipo de coisa que ele não tem uma alma, né? Mas é uma consciência exata, igual a do humano. Ele pensa igual, ele sente igual. Eles têm até as sensações físicas no caso desse jogo, né? Um questionamento que eu vejo muita gente fazendo pela internet é nesse momento que você troca de corpo, que você precisa pegar o traje de alta pressão. Você tá matando o seu eu anterior? Aquele ser ali, ele não merecia continuar vivo? Você. Assim, é um homicídio que você tá fazendo, sabe? Tipo assim. É estranho pensar dessa perspectiva, porque até agora há pouco você estava controlando aquela criatura, aquele ser, e era você, né? E de repente você passa a tratar ele como se não fosse mais importante, porque você assume outro corpo
E é com esse corpo novo que vai continuar a sua missão, e aquele ser que ficou para trás não tem a mesma importância. Mas ele é ainda uma consciência normal, funcional, né? Então o jogo te traz muito disso e você fica pensando que estranho que seria isso se você pudesse viver essa situação, né? Porque o que que é você? Você já é uma cópia, o seu eu verdadeiro, entre aspas, já morreu há muito tempo atrás. Então, assim, fica um negócio confuso, né? Uma coisa que eu vejo o pessoal comentando muito também é que, tipo assim, a vida na Arca é uma vida de realidade virtual, né? É uma vida falsa. Qual que é o sentido de continuar vivendo dentro de uma realidade virtual? É uma Matrix praticamente, né? E isso é um questionamento estranho, porque é claro que eu entendo, né, essas pessoas pensarem assim, mas tipo assim, no caso do jogo ali, eles sabiam que eles estavam dentro dessa realidade virtual, né? Dentro dessa simulação, digamos assim. Mas qual que é a diferença disso pra vida real? Tipo assim, a gente aí vai entraria muito em assunto de crença também, mas se você acredita em Deus, você está vivendo uma realidade criada por um outro ser, né, que não humano. E se você acredita que Deus é onisciente, onipotente, etc., esse Deus pode fazer o que ele quiser com o mundo, né? Ele imagina uma realidade, ele cria essa realidade, e agora você é uma coisa que vive nessa realidade que ele criou. Então, assim, qual que seria a diferença dessa vida para uma vida de uma realidade virtual? Uma realidade virtual no nível do jogo, né? Que é completamente como se fosse a vida real. Eles têm sensações, eles têm sentimentos. A única diferença é que lá eles não vão, por exemplo, morrer de idade, né? Se a arca durar por milhares de anos, como eles gostariam que durasse, eles vão poder viver e se desenvolver lá dentro, assim como a gente faz aqui fora, né? Quem garante que nós não, nós não estamos numa realidade dessa muito bem feita por outras criaturas também, né? Então, assim, é um questionamento bem interessante. Se você soubesse que você está num mundo projetado para ser daquele jeito, por humanos, vamos supor que você vive num mundo criado por humanos que vieram antes de você. Isso seria diferente de viver num mundo criado por um deus? Ou então, num mundo que é simplesmente um acidente cósmico, se você acreditar no Big Bang, né? Enfim, aí volta muito no que eu falei no episódio passado, sabe? A resposta para o sentido da vida. Não que seja uma resposta de fato, mas pelo menos na minha visão, eu acho que o que importa é você dar o sentido para as coisas, né? Você encontra, não encontra, mas você cria o seu sentido praticamente baseado nas coisas que são importantes para você. E se nesse mundo virtual, dentro da arca, o Simon conseguir dar um sentido para continuar a partir dali, né, com a Catherine, por exemplo, não romanticamente, mas também, se eles quiserem, por que não? Mas eu falo assim, continuar, por exemplo, com pesquisas, que era importante para Catherine, talvez recuperar uma vida mais normal, porque o Simon tinha acordado naquela base submarina, e agora essa consciência que foi transportada para a Arca, apesar de não ser a mesma consciência que ficou para trás no mar lá, ele tem as memórias, né, de todo esses eventos que foram vividos no jogo. Então, na perspectiva dele, ele se libertou de um lugar horrível e agora está num lugar paradisíaco. Ele pode começar uma vida nova, uma vida melhor e encontrar os seus sentidos a partir dali, né? Então, eu acho bem interessante isso. Sei lá, são questionamentos bem interessantes. E, bom, eu acho que sobre falando do jogo, como é que eu vou falar? Peraí, me perdi um pouquinho nas palavras aí. Eu tava falando do jogo nesse sentido, né, de contando a história do jogo e falando sobre as crises existenciais, entre aspas, que o jogo traz.
Mas agora eu vou falar um pouco do jogo da perspectiva como jogador, né? Porque aí eu vou entrar um pouco também naquele assunto de expectativa. Porque esse jogo eu tava com uma expectativa de que ele ia, na verdade, me causar um impacto muito maior. Eu gostei bastante do jogo, só que eu joguei com uma expectativa de ter essas crises existenciais que eu lia nos reviews da Steam, no que esses dois amigos me falaram que o jogo ia ser, e eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta pra ele. Eu gostei bastante do jogo, como eu disse, mas sei lá, eu parece que eu comecei a gostar mais dele agora, contando isso tudo pra vocês, enquanto eu escrevia algumas coisinhas pra falar nesse episódio aqui. Parece que eu comecei a gostar mais do jogo do que de fato quando eu joguei. Como eu disse, teve momentos bem impactantes no jogo. Esses que eu citei, né, dele trocar de corpo e depois o final, foram bastante impactantes pra mim na hora. Mas não me causou aquela crise existencial que eu fiquei pensando por dias, como eu esperava que ia acontecer, sabe? Depois de ler tanto que várias pessoas ficaram assim depois de jogar esse jogo, eu acho que eu tava esperando um negócio que ia me impactar mais. E reforçando, eu gostei. É um jogo que eu recomendo, no fim das contas. Compensa tanto pela história como por essas questões, né, que o jogo traz, mas sei lá. De novo, no fim das contas eu recomendo. Mas é estranho porque toda essa coisa de inteligência artificial, apesar da gente já estar caminhando para isso na vida real também, né? Eu acho que ainda tá muito distante da realidade. Assim, eu gostei muito do jogo, o jogo me envolveu, mas eu acho que eu não consegui me colocar tanto assim na pele do protagonista no fim das contas. Eu menciono no episódio dos planos do ano novo que eu queria jogar o jogo. Eu queria jogar esse jogo e depois eu queria jogar o Martha is Dead, que é um jogo também muito focado em história, mais de terror nesse caso. Eu joguei ele depois do Soma, já faz uma semana, eu acho que eu terminei o Soma. E aí eu comecei o Martha is Dead logo em seguida e já terminei também, porque é um jogo bem curto. E eu acabei gostando mais do Martha is Dead. Ele ele fala, bom, eu não vou contar muito do jogo aqui, eu acho que vou deixar esse episódio mais dedicado ao Soma, mas ele já é um contexto mais real, né? Ele se passa em 1944, tem a questão da Guerra Mundial e o jogo se chama Martha is Dead porque você joga com a protagonista se chama Julia e a irmã dela, a Marta, morre logo no começo do jogo. E aí o jogo se baseia em você tentar descobrir o que aconteceu e tal. Como eu disse, eu não vou contar muito aqui, mas eu achei que é um jogo que me prendeu mais. Não me prendeu, mas qual que é a palavra que eu posso usar aqui? Eu me identifiquei mais com todo o cenário, todo o contexto. É daqueles jogos que você tá na casa da protagonista e você vai interagindo com os objetos da casa, com as fotos e os pertences da pessoa, e ela vai falando sobre a vida dela, e é muito interessante. E aí eu consegui me identificar mais com esse jogo. E como eu falei, eu recomendo o Soma, gostei bastante do jogo, mas eu recomendo também o Martha is Dead, quem sabe eu falo dele em um episódio futuro. E eu acho que é isso aí. Eu comecei a me enrolar aqui e ficar sem palavras no fim das contas. Bom, vamos terminar com música, como sempre. Eu tô. Na verdade, eu não tô escutando nada muito novo. Na semana passada eu falei da banda Saraia. Eu ainda tô ouvindo aquele mesmo álbum. Falei que talvez eu ia escutar o segundo álbum deles, acabei não ouvindo. Mas pra eu falar músicas aqui hoje, o que eu tô escutando entre essas músicas, né, do álbum da Saraia e durante o trabalho que eu ainda tô ouvindo a trilha sonora do Musashi, que eu mencionei há 2 episódios atrás, eu tô escutando também algumas músicas isoladas no meio dessas playlists. Que é uma delas é a música Never da banda Heart, também de 1980, né? Eu acho que é uma banda bem famosa, não precisa de tantas
apresentações aqui. Outra música que eu gostei bastante, que um amigo da Steam me mostrou. A música se chama Nine Sols, da banda Collage. É, o nome talvez seja familiar para quem joga videogame. Tem um jogo com esse nome também, Nine Sols. E pelo que eu entendi, a música é tema. Eu ainda nunca joguei o jogo. É um jogo que eu pretendo jogar, é um jogo que parece muito bom. É um Metroidvania. Ele é bem bonitinho e, assim, graficamente falando, eu não sei nada sobre a história, mas parece ser bem legal. E a música tem o nome do jogo. É uma música que tem momentos cantados em. Eu não lembro se é chinês. Eu acho que é chinês e inglês. Tem que conferir se é chinês mesmo, mas é cantada em mais de um idioma. É uma música bem interessante. Eu gostei bastante dela. E uma outra também, que eu nem sei, na verdade, se eu deveria mencionar aqui hoje, porque é uma música de uma das minhas bandas preferidas da vida. E essa é a minha música preferida deles. E eu tenho escutado bastante ela de novo, fazia um tempinho já que eu não ouvia. E agora eu voltei a ouvir. É a música Queen, da banda Jeanne d'Arc. Eu vou escrever na descrição depois. Eu pronuncio o nome deles Jeanne d'Arc, mais rápido assim. É, que é uma banda japonesa. Como eu disse, uma das minhas preferidas da minha vida. Eu fiquei pensando se eu falava sobre essa música aqui hoje ou não, porque eles são bem importantes pra mim na minha vida. Eu ouço muito Jeanne d'Arc, já ouvi muito. Apresentei pra minha namorada, ela gostou também, quando a gente se conheceu. Então é uma banda que já me acompanha já há muitos anos. Acho que eu conheci eles em 2010, se eu não me engano. Enfim, eu com certeza vou querer falar mais ainda deles em episódios futuros. Mas como eu não tinha muita música pra falar hoje, eu decidi que eu poderia falar dessa assim, no fim das contas. Então, Queen, Jeanne d'Arc, procurem aí. Enfim, comentem aí se vocês já jogaram Soma, o que vocês acharam do episódio de hoje, de alguns questionamentos que eu trouxe. Não sei se eu trouxe de uma maneira muito interessante, na verdade. Talvez eu deveria ter refletido mais para falar nesse episódio aqui. São questões que dá para ir longe, né? Mas enfim, comentem aí ou então mandem e-mails. Eu falei no episódio passado do e-mail, eu vou colocar aí na descrição aqui de novo, que é um dos canais que eu pretendo ter para me comunicar com os possíveis ouvintes desse programa. Enfim, muito obrigado para quem ouviu. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.